Na noite de 22 de julho de 2017, a dentista Sabrina Leme, de 29 anos, viajou para a Serra de Nova Friburgo. O objetivo era um encontro romântico com um homem que conheceu pela internet. Um fim de semana que prometia ser inesquecível. Mas, na madrugada, o silêncio do chalé isolado foi quebrado por ruídos metálicos vindos do porão. O namorado garantiu que era apenas o vento. A explicação, no entanto, não convenceu Sabrina. Aquele som não era natural. Era cadenciado, como corrente se arrastando em um ritmo sinistro. Por horas, o medo cresceu na escuridão, até que uma simples fresta no assoalho revelou um cenário que ia além dos seus piores pesadelos. Esta é a história completa da noite em que a intuição de uma mulher desvendou um segredo aterrorizante, momentos antes que fosse tarde demais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Sabrina Leme tinha 29 anos. Era dentista. Sua carreira profissional estava no início, marcada por um forte senso de propósito. Recém-formada, ela dedicava grande parte de seu tempo a mutirões de saúde. Nesses eventos, viajava para comunidades com acesso limitado a cuidados odontológicos. Montava equipamentos portáteis em espaços improvisados e atendia dezenas de pessoas em um único dia. Realizava extrações, limpezas e orientava sobre higiene bucal. O trabalho era exaustivo, mas alinhado com seus valores. Ela não via a odontologia apenas como uma fonte de renda, mas como uma ferramenta de transformação social. Cada atendimento voluntário era um passo em sua jornada. A experiência adquirida nesses mutirões era prática e intensa. Lidava com casos complexos e recursos limitados. Isso a tornava uma profissional resiliente e preparada. Seus colegas a descreviam como focada e competente. Sua vida era regida por uma rotina de trabalho e estudo. Paralelamente ao trabalho voluntário, Sabrina tinha um objetivo claro e bem definido. Ela planejava abrir seu próprio consultório. Este não era um sonho distante, mas um projeto em execução. Todo o dinheiro que conseguia economizar era direcionado para essa meta. Ela mantinha planilhas detalhadas, com custos de equipamentos, aluguéis de salas comerciais e despesas com material. Pesquisava fornecedores, comparava preços e estudava o mercado. O plano era abrir um consultório pequeno e funcional. Um lugar onde pudesse oferecer atendimento de qualidade e construir uma relação de confiança com seus pacientes. A estabilidade financeira era importante, mas o principal era a autonomia profissional. Era a chance de implementar sua própria visão de cuidado odontológico, com foco na prevenção e no tratamento humanizado. Ela já havia visitado alguns imóveis e iniciado conversas com bancos sobre linhas de crédito para jovens empreendedores. A vida de Sabrina Leme era metódica. Seus dias eram preenchidos por atividades que a aproximavam de seu objetivo. Ela era uma jovem mulher com um futuro planejado. A carreira, o consultório, a independência. Tudo parecia seguir um roteiro previsível e seguro. Nada em seu perfil ou em suas ações indicava uma propensão a riscos. Ela era cautelosa e centrada. Sua existência era a de uma profissional dedicada, cuja maior ambição era construir uma vida estável através de seu trabalho. O crime ocorreu em Nova Friburgo, uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro. O encontro foi marcado em um chalé alugado no bairro do Cônego, uma área residencial conhecida pela tranquilidade e pelo clima ameno. O imóvel, no entanto, ficava em uma posição isolada. Estava situado próximo a uma estrada secundária. A iluminação pública na via era precária, com longos trechos de escuridão entre um poste e outro. Os eventos aconteceram em julho de 2017. Era o auge do inverno na região. O frio intenso era uma característica marcante do período,
com temperaturas que frequentemente caíam para um dígito durante a madrugada. Essa condição climática impactava diretamente a rotina da cidade. As ruas ficavam vazias mais cedo. A circulação de pessoas e veículos era significativamente reduzida, especialmente após o anoitecer. O cenário era de silêncio e imobilidade. O isolamento do chalé, a escuridão da estrada adjacente e a falta de movimento noturno criaram as condições para o crime. A localização oferecia privacidade, mas também vulnerabilidade. Qualquer evento que ocorresse naquele local teria poucas testemunhas. A ajuda externa estaria distante e o som de um pedido de socorro dificilmente seria ouvido. O ambiente, que para muitos representava um refúgio de paz, tornou-se um elemento estratégico para a ação criminosa. O convite foi feito em 08 de julho de 2017. O homem, que se identificava como Érico, propôs um encontro em Nova Friburgo. Ele descreveu o local como um refúgio tranquilo, ideal para um fim de semana a dois. Sabrina aceitou a proposta. A comunicação entre eles era estritamente virtual até aquele momento. 2 semanas depois, em 22 de julho, um sábado, ela viajou para a cidade serrana. Chegou ao endereço combinado às 21 horas. O chalé estava exatamente como descrito, mas o ambiente ao redor era diferente do que ela imaginava. A expectativa de Sabrina era por uma noite romântica. Ela antecipava uma atmosfera acolhedora, protegida do frio externo. Contudo, a realidade imediata do local apresentou um contraste acentuado. O frio era mais intenso do que o esperado. A ausência de movimento na estrada próxima e a iluminação escassa criavam uma forte sensação de isolamento. O silêncio não era apenas de paz, mas de ausência. A percepção inicial do cenário começou a se sobrepor à idealização romântica. A chegada ao chalé não marcou o início de um encontro, mas o contato com um ambiente remoto e inóspito. As horas passaram. A madrugada avançou sobre a serra. Dentro do chalé o frio era contido, mas o silêncio era absoluto. Foi esse silêncio que um ruído quebrou. O som era baixo, mas nítido. Vinha da parte inferior da construção, do porão. Sabrina ouviu o barulho e ficou alerta. O homem, Érico, percebeu sua reação. Ele ofereceu uma explicação imediata e tranquila. Disse que o chalé era antigo e que a estrutura de madeira rangia com a força do vento. A justificativa era plausível. Uma casa de madeira em uma região serrana, com ventos fortes, poderia, de fato, produzir estalos e rangidos. A explicação visava normalizar o evento, enquadrando-o como um detalhe rústico do local. No entanto, a percepção auditiva de Sabrina contradizia essa versão. O som que ela ouvia não era de madeira se contraindo ou de telha se movendo. Não tinha a natureza orgânica e irregular de um rangido causado pelo vento. O som possuía uma ressonância diferente. Era um som metálico, não era um estalo, mas um atrito. Havia uma cadência, um ritmo que o diferenciava de um ruído acidental. O barulho não se assemelhava ao assobio do vento ou ao gemido da madeira. A explicação de Érico não correspondia à evidência sensorial. Para Sabrina, o que quebrava o silêncio da serra não era o vento, era o som de metal. Eram 01h15 da manhã de 23 de julho. Os ruídos do porão continuavam. Eles se tornaram mais distintos, perdendo a característica de um evento aleatório. Não eram mais apenas estalos metálicos. Agora, os sons eram cadenciados, com um ritmo definido. Lembravam o arrastar de correntes sobre uma superfície dura. O barulho era metódico e intencional. A explicação sobre o vento se tornou insustentável. O medo de Sabrina se misturou à necessidade de entender a origem do som. Ela se levantou em silêncio, evitando fazer qualquer movimento que pudesse ser notado. Moveu-se lentamente em direção à porta que dava acesso ao porão.
A estrutura era de madeira antiga e escura. A porta não estava completamente fechada. Havia uma pequena fresta vertical, uma falha no encaixe com o batente. A abertura era estreita, mas suficiente para permitir a visão. Ela se aproximou, controlando a respiração. Posicionou o rosto junto à madeira e olhou através da fresta. Uma luz fraca, vinda de uma única lâmpada, iluminava parcialmente o interior do cômodo. O que ela viu eliminou qualquer dúvida. No teto de vigas expostas estavam instalados ganchos de metal. Eram grossos, de aparência industrial, fixados diretamente na madeira. Abaixo deles, posicionado no centro do porão, havia um banco de madeira rústico. Sobre a superfície do banco, ela viu tiras largas de contenção, semelhantes às usadas para a imobilização. A ilusão romântica desapareceu por completo. Aquele espaço não era um porão comum. Cada objeto tinha uma função clara. A percepção do perigo tornou-se absoluta e imediata. A visão do porão eliminou qualquer dúvida sobre o perigo. A reação de Sabrina não foi de pânico, mas de cálculo. Ela compreendeu que uma reação de medo explícito poderia acelerar os eventos. Era preciso criar uma oportunidade de sair do chalé. A desculpa teria que ser plausível, urgente e não levantar suspeitas. Ela se afastou da porta do porão e retornou ao cômodo principal, recompondo sua expressão. Então, o plano foi colocado em ação. Ela levou uma das mãos à mandíbula, simulando o início de um desconforto. O gesto foi sutil a princípio. Depois, se intensificou. Ela começou a se queixar de uma dor de dente aguda. A escolha do pretexto foi estratégica. Como dentista, ela conhecia os sintomas e sabia como descrevê-los com precisão. A dor, segundo ela, era latejante e insuportável, característica de uma emergência odontológica. Ela se dirigiu ao homem, explicando a situação. Disse que sofria de crises esporádicas e que sempre carregava consigo um analgésico de alta potência para essas ocasiões. O remédio, ela afirmou, estava em sua bolsa, que havia ficado dentro do carro. O pedido era simples e direto. Ela precisava ir até o veículo para pegar o medicamento. A encenação era convincente, porque se baseava em sua própria profissão. O homem a observou em silêncio por um momento. Ele avaliou a expressão de dor em seu rosto, o modo como ela pressionava a bochecha. A lógica do pedido era sólida. Uma dor de dente súbita é uma ocorrência comum e imprevisível. A urgência era justificada. Após uma breve hesitação, ele consentiu. Permitiu que ela saísse para buscar o remédio. A porta do chalé foi destrancada. Sabrina caminhou para o frio da madrugada, sozinha, em direção ao seu carro. O plano havia funcionado. Ao chegar ao carro, a prioridade de Sabrina mudou. O objetivo não era encontrar um analgésico. Era acionar ajuda externa o mais rápido possível. O tempo era limitado. Qualquer demora poderia despertar a desconfiança do homem que a aguardava no chalé. O relógio marcava 01h30 da manhã. Ela pegou o celular. A primeira ação foi enviar uma mensagem de texto. O destinatário era Laura, sua amiga de confiança. O conteúdo da mensagem era um pedido de socorro direto e conciso que incluía o endereço do chalé. Com esse ato, Sabrina estabelecia um ponto de contato externo e criava um registro formal de sua localização e da situação de perigo. A mensagem foi enviada. Imediatamente após, ela realizou a segunda e mais importante etapa do plano. Discou o número 190, o contato de emergência da Polícia Militar. Sua voz ao telefone era controlada, apesar da urgência. Ela informou ao atendente sua localização exata, repetindo o endereço que havia enviado para a amiga. Descreveu a situação de perigo iminente e mencionou os objetos que havia visto através da fresta da porta do porão. Os ganchos e o banco com tiras de contenção. A clareza de suas informações foi crucial.
Não havia espaço para ambiguidade. Cada detalhe fornecido era um dado objetivo para a equipe que seria despachada. A ligação foi breve e objetiva. A ajuda estava a caminho. Agora, Sabrina precisava voltar ao chalé. Ela tinha que manter a encenação da dor de dente e aguardar a chegada da viatura. O período de espera seria o mais tenso daquela noite. A espera durou 45 minutos. Às 02h15 da manhã, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local. O veículo se aproximou da propriedade com os faróis e as sirenes desligadas, uma manobra tática para evitar alertar o suspeito. Os policiais desembarcaram e se moveram em silêncio em direção à entrada do chalé. A operação foi planejada para ser rápida e surpreendente. A abordagem ocorreu sem incidentes. Os agentes entraram no imóvel e encontraram o homem, ainda identificado como Érico, na presença da vítima. Ele não teve tempo para reagir. Foi detido imediatamente e não ofereceu resistência. Os policiais lhe deram voz de prisão em flagrante delito, com base no chamado de emergência e na situação encontrada no local. Sabrina Leme foi retirada do chalé e colocada em segurança. Com o suspeito sob custódia, a equipe policial assegurou o perímetro do imóvel. Uma busca preliminar foi realizada em todos os cômodos para garantir que não havia outras pessoas ou ameaças imediatas. A cena do crime foi isolada. A apreensão de materiais começou em seguida. Equipamentos eletrônicos, como computadores e discos rígidos, foram recolhidos, além de outros objetos considerados relevantes para a investigação. A prisão do homem foi o primeiro passo. A análise detalhada do interior do chalé estava apenas começando. Com a área isolada e o suspeito sob custódia, a investigação avançou para o porão. O sargento Vidal foi o primeiro oficial a descer ao local. Ele abriu a porta de madeira, a mesma pela qual a vítima havia olhado, e procedeu pela escada. A iluminação era fraca, vinda de uma única lâmpada pendurada no teto, o que criava sombras longas e definidas. O que ele encontrou no interior do cômodo confirmou o relato da vítima. Não havia mobília ou objetos de armazenamento comuns a um porão. O espaço era esparso e funcional. Fixados diretamente nas vigas de madeira do teto, estavam ganchos de metal de aparência industrial. Eram robustos, projetados para suportar peso significativo. Sua instalação era recente e deliberada. Abaixo dos ganchos, posicionado no centro exato do piso de cimento, havia um banco de madeira rústico. Sobre a superfície do banco, o sargento identificou diversas tiras largas de couro, equipadas com fivelas de metal. Elas estavam dispostas de forma organizada, prontas para uso. A função de contenção dos objetos era inequívoca. Cada elemento da cena correspondia com precisão à descrição fornecida por Sabrina Leme em sua chamada de emergência. A observação do sargento Vidal transformou o testemunho da vítima em fato material. A disposição dos itens não deixava margem para interpretações alternativas. Não era uma oficina, um estúdio de arte ou uma área de depósito. O conjunto de ganchos, o banco e as tiras indicavam um propósito singular. Aquele porão havia sido modificado e equipado para servir como um espaço de imobilização. A descida do sargento validou a denúncia e estabeleceu a natureza da cena do crime. A polícia isolou o porão. A análise técnica se tornou a prioridade. A equipe de perícia criminal foi acionada, liderada pelo perito Aramis. Sua função era traduzir a cena do crime em evidências científicas. O trabalho começou com um exame minucioso de cada objeto e superfície do cômodo. A primeira pista-chave foi encontrada na instalação dos ganchos. A equipe de Aramis observou que a fixação nas vigas de madeira não era improvisada. As marcas ao redor dos pontos de inserção indicavam o uso de uma ferramenta elétrica de alta rotação. As cabeças dos fixadores eram hexagonais.
um padrão que correspondia a um tipo específico de parafuso, o autobrocante. Este modelo é projetado para perfurar superfícies densas, como madeira e metal, sem a necessidade de um furo-guia. A escolha desse material demonstrava planejamento. A estrutura foi construída para suportar força e tensão extremas. A segunda evidência foi coletada diretamente dos ganchos. Uma substância oleosa e transparente foi identificada em sua superfície metálica. Amostras foram recolhidas para análise laboratorial. O resultado determinou que não se tratava de um óleo doméstico comum. A composição era de um lubrificante industrial, utilizado em engrenagens e maquinário pesado para reduzir o atrito. A presença desse composto químico indicava que os ganchos não eram apenas pontos de ancoragem estáticos. Eles foram preparados para interagir com outros componentes móveis, como correntes, cabos ou roldanas, em um sistema que exigia movimentos suaves sob pressão. A descoberta mais importante ocorreu durante a varredura do piso. Próximo a um dos pés do banco de madeira, os peritos localizaram fios de cabelo. Eles não estavam soltos, estavam aderidos ao cimento por uma mancha escura e ressecada. Um teste preliminar em campo foi realizado na mancha. O resultado foi positivo para sangue humano. A amostra foi cuidadosamente coletada para posterior análise de DNA em laboratório. Esta era a prova material de que o local já havia sido utilizado para um ato de violência física. O cabelo e o sangue forneciam um perfil genético que poderia identificar uma vítima anterior, transformando a investigação de uma tentativa de crime em um caso com múltiplas vítimas potenciais. A análise das evidências físicas no porão já indicava um alto nível de planejamento. Contudo, a verdadeira finalidade do local foi revelada pela análise dos equipamentos eletrônicos apreendidos no chalé. A investigação passou de uma tentativa de crime para a descoberta de uma operação contínua. O porão não foi preparado para um único ato isolado contra Sabrina Leme. As investigações concluíram que o espaço funcionava como uma estrutura permanente de contenção. O suspeito mantinha ali o que foi descrito como um local para o treinamento de vítimas. Este termo era usado para descrever um processo sistemático de subjugação física e psicológica. A motivação por trás dos atos não era apenas a violência, era comercial. Todas as sessões de contenção e abuso eram filmadas por câmeras estrategicamente posicionadas no cômodo. O material de vídeo era editado e depois vendido em fóruns restritos na internet. A investigação descobriu uma operação criminosa contínua, com um modelo de negócio definido. O porão, portanto, não era apenas um cativeiro, funcionava como um estúdio de gravação clandestino. As vítimas eram forçadas a participar de produções de conteúdo violento para um mercado consumidor específico. Esta foi a principal reviravolta do caso. O crime não era um impulso, mas uma atividade profissional. Essa descoberta recontextualizou todas as provas encontradas pelo perito Aramis. Os ganchos com lubrificante industrial, o banco com tiras e os parafusos autobrocantes não eram apenas ferramentas para um sequestro. Eram equipamentos de um set de filmagem projetados para uso repetido e eficiente. A natureza do crime era muito mais ampla e organizada do que se supunha inicialmente. A prova que confirmou a natureza da operação estava no disco rígido apreendido no chalé. Peritos em informática forense iniciaram a extração dos dados. O conteúdo era explícito e organizado. Foram encontrados múltiplos arquivos de vídeo, catalogados por datas que retrocediam vários meses. As gravações mostravam outras vítimas sendo submetidas a sessões de contenção no mesmo porão. As imagens eram nítidas e documentavam os atos de violência. A existência desses vídeos transformou a investigação.
O caso deixou de ser uma tentativa de crime contra uma única pessoa e passou a ser a prova de uma atividade criminosa seriada. Os fios de cabelo com sangue seco, encontrados pelo perito Aramis, ganharam um novo contexto. Não eram mais apenas uma evidência isolada. Agora, representavam a presença física de uma ou mais vítimas documentadas nas gravações. A análise de DNA poderia ser comparada não apenas com bancos de dados de pessoas desaparecidas, mas com as imagens das vítimas registradas no disco rígido. A prova digital era a peça que conectava todos os elementos da cena do crime. A investigação policial se estendeu para além dos limites do chalé. Detetives iniciaram um processo de entrevistas com os moradores da área, buscando informações que pudessem contextualizar as atividades do suspeito. As conversas revelaram um padrão de comportamento que até então não havia levantado suspeitas concretas. Alguns vizinhos relataram um padrão de atividade incomum. Eles mencionaram a chegada de caminhonetes durante a madrugada. Os veículos não pertenciam a moradores, e suas visitas ocorriam em horários que evitavam a circulação de pessoas. Essas observações, na época, foram vistas como anomalias, mas não geraram denúncias formais à polícia. Eram peças de um quebra-cabeça que existiam de forma isolada. Uma informação decisiva veio da proprietária do imóvel, Dona Nair. Em seu depoimento formal, ela forneceu detalhes cruciais sobre as modificações feitas no chalé. Ela relatou que o inquilino havia realizado o que descreveu como reformas estranhas no porão, pouco tempo depois de alugar a propriedade. As mudanças foram feitas sem sua autorização ou conhecimento prévio. Dona Nair não foi notificada sobre a instalação de ganchos de metal ou outras estruturas permanentes nas vigas de madeira. Seu testemunho corroborou as evidências encontradas pela perícia. As modificações não eram estéticas ou para conforto, mas estruturais e com um propósito específico. A informação de Dona Nair confirmou que a construção do cativeiro foi um ato deliberado e planejado, executado logo no início do período de locação. Os relatos dos vizinhos e o depoimento da proprietária formaram um quadro coerente. Eles descreviam uma operação discreta que acontecia sob a fachada de uma locação de temporada comum. O caso do chalé no bairro do Cônego gerou consequências diretas na comunidade local e no setor de aluguéis. A repercussão do crime afetou a percepção de segurança na região, que até então era considerada um refúgio tranquilo. Estabelecimentos comerciais, especialmente no setor de hospedagem, tomaram medidas preventivas. Uma pousada localizada nas proximidades do chalé foi uma das primeiras a reagir. A gerência implementou um novo protocolo de vistorias de segurança. As verificações, que antes eram focadas em limpeza e manutenção de rotina, passaram a incluir a inspeção de áreas de acesso restrito, como porões e sótãos, em todos os seus quartos e chalés. O impacto mais significativo, no entanto, ocorreu no mercado de aluguel por temporada. O crime expôs uma vulnerabilidade no sistema de locação entre particulares. A ausência de fiscalização sobre alterações estruturais feitas por inquilinos em imóveis alugados. Em resposta direta ao que aconteceu no chalé, anfitriões e administradores de imóveis em Nova Friburgo e outras cidades serranas passaram a adotar uma nova prática. Tornou-se comum a exigência de vistorias estruturais detalhadas a cada troca de locatário. Essas inspeções não se limitavam mais à contagem de utensílios ou à verificação de danos superficiais. O objetivo era identificar qualquer modificação não autorizada na estrutura do imóvel. Isso incluía a instalação de ganchos, trancas adicionais, reforços em portas ou qualquer outro equipamento que não fizesse parte da configuração original da propriedade. O caso de Sabrina Leme estabeleceu um precedente.
Ele transformou a confiança, que antes era a base das locações de temporada, em um processo que agora exigia verificação e controle. O medo gerado pelo crime resultou em um legado de maior vigilância. O caso de Nova Friburgo expôs uma realidade oculta. A tranquilidade de um cenário pode esconder uma ameaça planejada. O crime se desenvolveu sobre 3 temas centrais: cativeiro, violência velada e a importância da atenção aos sinais. O porão do chalé não era apenas um cômodo, era uma estrutura projetada para a imobilização, um espaço funcional para a prática de crimes contínuos. A violência não foi um ato de impulso, era uma operação comercial, documentada em vídeo e destinada a um mercado específico. A sobrevivência de Sabrina Leme não foi resultado do acaso. Foi consequência de sua atenção a um detalhe sensorial. Ela não aceitou a explicação de que o barulho era apenas o vento. Sua percepção auditiva foi o fator decisivo que a alertou para o perigo. O som que ela ouviu não era um rangido de madeira, era o som de metal. Era a evidência de uma operação criminosa em andamento. Sua capacidade de agir sob pressão, simulando uma emergência médica, criou a oportunidade necessária para o contato com as autoridades. A ação rápida e o raciocínio lógico foram suas ferramentas de defesa. O episódio deixa uma pergunta central: quando o silêncio da serra esconde golpes de metal? Se você gostou deste episódio, diga-nos de onde está assistindo. Inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.